Não aconteceu nada demais. Nada que possa ter te desestruturado de alguma forma. Mas de repente você vai na cozinha e esquece tudo que você tinha se prometido. Você começa a encher um prato como se você estivesse morrendo de fome, e às vezes você não tá. Então você vai no supermercado e compra coisas que você prometeu pra você que você não ia comer, pelo menos por enquanto. Ou pelo menos não naquela quantidade que você tá comprando, pretendendo comer. E aí quando você vê, você já tá fazendo um big sanduíche ou comendo 2 pizzas inteiras. E querendo internamente dizer pra você que tá tudo bem, que não tem problema você comer 2 pizzas inteiras. Não tem problema você comer 4 pacotes de biscoito. Não tem problema você ter comprado 4 salgados. A moça ter perguntado pra quantas pessoas eram, pra ela poder colocar guardanapo suficiente. E você ter ficado com vergonha de falar que era só pra você. Porque você sabia que não era normal uma pessoa comprar 4 ou 5 salgados só pra ela. Então você falou, ah, são 5 pessoas. E aí ela colocou 5 guardanapos. Quando você tem vergonha e precisa mentir, tem alguma coisa errada. E quando você para tudo que você tá fazendo pra se entupir de comida, sem nenhum motivo, como se houvesse algum motivo que justificasse isso, tem alguma coisa errada. Quando você compra uma parada pra comer, que você falou que você não ia comer por um tempo, e você come aquilo em uma quantidade absurda, que uma pessoa normal não comeria, e depois você senta e fica chorando ou se achando a pior pessoa do mundo, nós temos um problema. Algumas pessoas gostam de lidar com a compulsão pensando assim, ah, não é fácil, as pessoas não entendem, meu nutricionista não entende, meu endocrinologista não entende, meu psicólogo não entende, porque é muito difícil, é uma coisa que acontece e eu não consigo me controlar. Mas é muito complicado você falar que você não consegue se controlar. Pedófilos agem porque falam que não conseguem se controlar. Estupradores agem porque falam que não conseguem se controlar. Pessoas matam umas às outras em momentos de ódio, de raiva, porque não conseguem se controlar. E agora você tá se defendendo de uma coisa que você sabe que só faz mal a você, falando que você não consegue se controlar. Caso você não saiba, isso é autodestruição. E eu sei que não é fácil, que não é nada fácil. Quando eu era criança, eu sempre queria comer, tipo, biscoito, bolinho Ana Maria, coisas que meus colegas comiam. Meus pais nunca compravam pra mim. Então, quando eu era minha avó, tinha tudo isso. E eu lembro que eu fazia de tudo pra conseguir levar escondido pra minha casa. Pra quando meus pais dormissem à tarde, depois que a gente voltasse, eu me trancasse no meu quarto e comesse tudo aquilo de uma vez só. Na época eu não via mal nisso, porque eu era muito nova. Acho que eu tinha uns 10 ou uns 11 anos. Mas conforme eu fui crescendo, eu fui criando esse hábito de como eu não podia comer as coisas que eu queria sempre, eu arranjava um jeito de comer elas todas de uma vez só. Mas o meu descontrole foi me engordando com os anos, principalmente depois que eu descobri que eu tinha hipotireoidismo. E na época que eu tive anorexia e bulimia, foi a época que eu tive mais compulsão em toda a minha vida. Que era coisa de eu ficar 4 dias sem comer, só na água ou bebendo H2O, que eu nem sei se existe mais hoje em dia, acho que sim. E aí, de repente, eu tinha uma compulsão e eu comprava 4, 5 salgados, ou então eu comprava muito doce, então eu comprava muito biscoito, e aí eu me escondia em algum lugar, fosse num banheiro de uma academia que eu fazia na época, fosse no banheiro da escola, fosse em casa de madrugada, eu pegava tudo aquilo e eu comia aquilo de uma vez só, e era uma coisa que eu fazia de uma forma muito doentia, sabe? E depois eu lembro que eu chorava, e às vezes tomava laxante, às vezes me forçava a vomitar, e aquilo era autodestruição. Isso é autodestruição. Compulsão é um momento que você perde o controle sobre a comida. E a comida começa a ter controle sobre você. E isso não é normal. Porque nós comemos para nos nutrir e, de certa forma, para sermos felizes. E quando você tem uma compulsão, você não tá comendo nem pra ser feliz, porque aquilo não vai te fazer feliz. Você não tá comendo nem pra se nutrir, porque na maioria das vezes você tem compulsão comendo uma besteira muito grande. E compulsão não é só quando você vai na padaria e compra comida pra um mês pra comer em 1 hora. Compulsão também é quando você ia comer uma bala e você come 20. Compulsão também é quando você repete o prato de comida 3 vezes. E se você vai num médico, infelizmente a maioria deles vai te dar fluoxetina, vai te dar sibutramina, vai te dar Lorax se você tem compulsão de madrugada. E é muito complicado, porque quando você dá um medicamento pra ajudar uma pessoa a se controlar, você tá falando pra ela que ela não consegue se controlar sozinha. Às vezes, um psicólogo valeria muito mais do que um remédio que vai machucar o seu fígado e que pode te viciar. Enquanto o psicólogo vai tratar a base do problema, vai tratar coisas que você nem se lembra mais, mas que acabam com você por dentro, fazem você se destruir, porque você acha que merece sofrer desse jeito. Mas não é porque é complicado e nem é porque é difícil que você tem que tirar a responsabilidade de você. Às vezes a gente acaba ouvindo um discurso vitimista e acaba adotando essa postura vitimista pra gente. Só que quando você não assume a responsabilidade pelas coisas que acontecem com você, você perde o controle da sua vida. Quando você coloca a culpa do que acontece com você nos outros, ou quando você simplesmente diz que essa culpa não é sua, como você vai resolver esse problema? Na maioria dos comentários e dos e-mails que eu recebo, muitas pessoas relatam eventos compulsivos e falam que assim, não consegue comer pouco, que tem que comer até se sentir esbaforida e depois fica se sentindo mal, e aí promete que nunca mais vai fazer isso.
Mas eu sinto que as pessoas não acreditam em si. Elas sempre esperam o pior de si. E elas acham que se tal pessoa conseguiu tal coisa, é porque essa pessoa teve sorte. Quando na verdade todos nós somos capazes de tudo que nós quisermos. Por muito tempo da minha vida eu achei que eu não valesse nada, sabe? Por um conjunto de fatores. Eu realmente achei que eu não valesse nada. Eu achei que eu era a pior pessoa do mundo. Que eu não ia conseguir nada na minha vida. E que eu era fadada a viver com pessoas passando a mão na minha cabeça, falando tadinha, tadinha, tadinha. E era muito complicado essa época, porque você acaba vivendo uma caixa, sabe? Porque você não vê futuro, você não vê nada de bom chegando, você não tem mais esperança. Nem no mundo, nem em você. Então eu acho que a minha vida só mudou e eu só mudei quando eu comecei a adotar a responsabilidade, a assumir a responsabilidade, a minha responsabilidade por tudo que acontece comigo. A gente quer muito controlar a vida dos outros, a gente quer mandar na blogueira, a gente quer mandar na atriz, a gente quer mandar nos nossos filhos, nos nossos pais, nos nossos amigos. A gente quer dar opinião sobre tudo e todos, quer ter controle sobre o mundo, quer ter controle sobre o namorado, sobre a namorada, sobre os filhos, sobre os pais. Agora, a gente não vê que a gente não tem controle sobre nada disso, a gente não tem controle sobre o que acontece no mundo. Na verdade, o que a gente mais controla somos nós mesmos, e a gente não valoriza isso, e a gente não acredita nisso. A gente prefere adotar uma postura de que, eu não tenho controle, e aí você tem uma crise de ciúme ridícula, porque, eu não me controlei. E aí você briga com uma pessoa que você ama sem motivo suficiente pro estardalhaço que você fez, e você fala, eu não consegui me controlar. E tem gente que mata por ciúmes, porque fala que não consegue se controlar. Tem gente que mata por honra, porque fala que não consegue se controlar. Então, abandone totalmente isso de eu não consigo me controlar. Abandone isso. E se isso já aconteceu, você pensa que assim, você pode não ter se controlado naquele momento, mas você tem total capacidade de se controlar em tudo na vida. É complicado, eu sei que é difícil e eu sei que a gente come chorando, entendeu? Nesses momentos de compulsão. Eu sei que às vezes tá certinho na dieta e aí você perde 1 quilo ou 2 quilos e você fica, meu Deus, eu perdi 1 quilo ou 2 quilos, preciso comemorar. E aí você compra salgadinho pra uma festa de 500 pessoas pra comer sozinha, entendeu? Ou então você simplesmente se afunda numa panela de arroz. Ou então você simplesmente come doce de uma forma não racional. O problema não é ter um aniversário de um amigo, você ir comer um pedaço de bolo, comer uns salgadinhos e um copo de refrigerante. O problema é que você sai de lá e passa mal. Consegue ver isso? O problema não é a comida. Nunca foi, nunca é e nunca será. O problema é como você lida com ela. Sempre vai ser. Enquanto você não assumir a responsabilidade sua perante a sua nutrição, perante a comida, não vai ter como resolver nada. Não definitivamente. Eu não tô falando que é fácil você superar ou se controlar perante um instinto compulsivo, mas eu acho que nós somos seres humanos. Seres humanos são racionais. E mais do que isso, seres humanos têm humanidade, nós temos razão. Nós temos como parar de fazer alguma coisa e pensar, será que aquilo ali é bom pra mim? Nós precisamos comer pra nos nutrir e pra sermos felizes. Porque o brigadeiro não vai te nutrir, digamos assim, mas ele vai te fazer feliz por aquele momento. Nem toda comida te satisfaz fisiologicamente, sabe? Tem algumas comidas que te satisfazem emocionalmente. Brigadeiro é uma delas. Então o problema não é o brigadeiro, deixa ele quietinho. A gente faz, a gente come, todo mundo feliz. O problema é quando você come 10, 20. Quando você se olha no espelho e pensa, eu sou dona de mim. O controle que eu tenho é sobre a minha vida. Tudo que acontecer vai ser por conta das minhas escolhas. Eu já fiz muita merda na minha vida, sabe? Eu já me destruí muito. Mas chegou uma hora que eu parei e pensei, poxa vida, minha vida tá uma merda, eu vivo sofrendo. Isso tudo que aconteceu até hoje é parcialmente ou totalmente minha culpa. Então a responsabilidade deve ser total ou parcialmente minha. Então será que não é bom eu usar essa minha total ou parcial responsabilidade pra melhorar a minha vida, em vez de parar de ficar me autodestruindo dessa forma? É um pouco de lógica. Eu sei que lógica é uma coisa fria e que às vezes você pensa, ai nossa, ela acha que é muito fácil. Não, não é fácil, tá? Não é fácil. Eu sei que não é. Mas não adianta você ficar, não é fácil. E aí você vai continuar tendo compulsão mais da sua vida. Até você ficar diabética, obesa, não conseguir mais se mexer. Compulsão é um distúrbio alimentar. Assim como a anorexia, assim como a bulimia. Então assim como essas duas, você consegue vencer isso também. Vai ser tão difícil quanto as duas. Mas é totalmente possível. Então acredita em você. Eu acho que todo mundo tem potencial pra ser muito, pra ser a melhor versão de si. Todos nós podemos. O negócio é você acreditar. Eu acreditei em mim. E eu consegui, e eu ainda consigo. E felizmente hoje em dia eu consigo ir numa festa e não me entupir de doce. Quem diria? Eu, Bárbara, que sempre comia 20 docinhos, corria atrás da mulher com uma bandeja de bolo. Se eu conseguir, você também consegue. Todo mundo consegue. Todo mundo é capaz de ser a melhor versão de si mesmo. Todo mundo. É só querer. Então se você estava seguindo certinho a sua dieta e teve uma compulsão, ou se você nem começou a sua dieta, mas você costuma ter compulsões, pensa nisso que eu te falei. Tá? Levanta a cabeça e pensa que assim, você já teve, passou, isso é passado, passado você não pode mudar.
mas o presente você pode mudar para construir um futuro melhor para você. Eu acho que acima de nutricionista, acima de endocrinologista, você precisa de um psicólogo. É sempre bom, gente. Todo mundo tinha que ter. Às vezes a gente fica assim, porque eu tenho minha mãe, porque eu tenho minha irmã, porque eu tenho minha amiga. É totalmente diferente. O psicólogo vai te mostrar saídas que você não vê normalmente. Ele vai te mostrar que às vezes você tem certeza de uma coisa e na verdade não. Ele vai te mostrar que às vezes você acha que os seus problemas são culpa de outras pessoas, mas que na verdade o mal que elas te fizeram só vai te atingir se você deixar. Talvez você tenha deixado, mas você pode não se deixar consumir por isso. Então procure ajuda, tá? Ou simplesmente converse com você. E veja que você pode comer as coisas que você gosta. Não tem por que você viver, inserimos a fitness. Uma vida saudável é uma vida equilibrada. Não adianta nada você viver de batata doce com frango e ser uma pessoa chata, irritante, mal-humorada e infeliz. Eu falei um pouquinho mais sobre isso, contei um pouquinho mais sobre a minha história no meu blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e muitos beijos no seu coração.